Seja bem-vindo a essa videoaula Photoshop CS6, aula 10, ferramenta lata de tinta. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essa videoaula. Quando a gente cria um novo documento, clicando aqui em arquivo, de novo, na caixa de diálogo novo, aqui conteúdo do plano de fundo, nós temos três opções. A opção branco, vou dar um OK. Então tem um arquivo aqui, né, na janela documento com o fundo branco. Vou criar um outro novamente. Vou deixar aqui como cor de fundo. Repare que aqui eu estou com primeiro plano cor preta e cor de fundo branco. Então deixa eu só cancelar aqui e permutar, né, para fundo preto. Então vou novamente criar um novo documento e vou deixar aqui como cor de fundo essa opção conteúdo do plano de fundo aqui, que é a cor. Então ele assumiu a cor que eu tenho aqui, né, esses pequenos quadrados aqui, que é a área de seleção de cor, tanto de cor de primeiro plano ou como plano de fundo ou segundo plano. Vou fazer um novo arquivo novamente, novo, e vou escolher aqui como transparente, ó. Então essas são as opções, né, de escolher aqui, né, o plano de fundo do documento. Lembrando que na cor, o que tiver aqui, a cor que tiver aqui no plano de fundo é a cor que você vai ter no arquivo. Então, mas mesmo assim, à medida que a gente vai, né, trabalhando com o Photoshop, quando vai trabalhando com camadas, né, posteriormente a gente pode também mudar a cor de fundo. Então, para a gente começar a trabalhar aqui aplicando cor com a ferramenta, então tenho aqui na própria caixa de ferramenta esse grupo que é a lata de tinta e a ferramenta degradê, né, o gradiente. Então clicando aqui na lata de tinta, aqui na barra de opções, temos aqui o botão aqui primeiro plano como padrão, né, com opção. Temos modos, que é o modos de camada, que também está inserido na hora que a gente escolhe uma cor, como opacidade, vou deixar como 100, e tolerância, vou deixar aqui como 8, né, e também a opção aqui suavização de serrilhado. Por exemplo, eu posso também mudar, né, a cor com a ferramenta. Então, lata de tinta, ó, tenho aqui as cores de primeiro e segundo plano. Vou permutar aqui para preto, porque ela trabalha com a opção de primeiro plano. Está aqui na barra de opções, ó. Então temos duas opções, primeiro plano e padrão. Então, como já está primeiro plano, ó, vou clicar e faço aqui o preenchimento então da cor. Então posso escolher aqui outra cor aqui no seletor de cores, ó, um vermelho. Mudou a cor de primeiro plano vermelho, ó, e vou mudando. Então, independente de abrir o novo arquivo e escolher a cor, então a gente pode mudar a cor, né, no andamento aqui do trabalho, da arte que a gente está fazendo, né, então essa é a opção, né, para mudar aqui a cor da janela aqui do documento, né, da área
da janela. As duas outras opções aqui da ferramenta lata de tinta, né, opacidade e tolerância, né, é um exemplo melhor para se mostrar. Então tenho aqui uma imagem aqui de uma flor, né, com bastante tonalidades de verde, né, das próprias pétalas. Por exemplo, tenho aqui amarelo, né, e vou começar a pintar aqui as pétalas dessa flor. Então estou com opacidade 100 e tolerância 8. Então tolerância aqui é como se estivesse trabalhando com uma ferramenta de seleção e ampliando a área da seleção. E aqui ela amplia a área da cor. Então vou dar clicar aqui, ó, qualquer parte da pétala. Repare que eu estou pintando aqui de amarelo, mas são pequenas áreas. E justamente porque a tolerância está 8, é uma tolerância baixa. Vou aumentar então para 16 e vou clicar. Repare que ela aumentou, né, a área da pintura dentro da pétala. Eu estou clicando aqui numa cor vermelha e ela vai pegando então as tonalidades, ó. Se eu aumentar então para 32, ela vai expandir, ó. Então ela vai fazendo a leitura, né, da área onde tem a cor, ó. Então eu posso ir preenchendo. Aqui o cursor do mouse tem a lata de tinta e a setinha. Então a setinha é onde eu direciono aqui, ó. É com a setinha que eu direciono e ele vai então pintando. Vou mudar aqui para uma cor azul e vou começar então a pintar folhas. Vou diminuir aqui para 16, né? Apesar que eu tenho bastante áreas de tonalidade de verde, mas tenho verde claros, né, verde mais escuro, né, áreas que estão com bastante luminosidade, ó. Então eu estou clicando em uma folha só, ele faz a leitura, né, dessas tonalidades que está aqui e vou pintando. Olha. E essa opção opacidade, né, eu diminuo, né, faço aqui uma transparência quando eu vou deixar com 50%, ó, e vou pintar com azul a folha. Repare que ele pinta aqui com uma cor mais clara, é a mesma cor, mas uma tonalidade aqui bem mais clara. Então se eu diminuir a opacidade, ó, mais clara vai ficando. Vou pegar a área mais escura aqui, por exemplo. Então eu trabalho aqui a própria densidade aqui da tinta, né? Então esses são alguns comandos que a gente pode utilizar, né, aqui com a ferramenta lata de tinta aqui. Outra opção de preenchimento, né, com a ferramenta lata de tinta é nessa opção padrão. Então cliquei aqui no botão padrão e apareceu aqui um menuzinho, né, com uma outra caixa de seleção com alguns modelos aqui de fundo. Eu vou escolher o primeiro. Escolhi o primeiro. Tenho aqui, né, uma janela aqui com uma área
um fundo branco e clico. Então o padrão é um modelo de preenchimento com fundo repetitivo, como se fosse, uma área azulejada, o fundo. Então esse é o efeito que se dá. Então se cria aqui, uma ilustração, um desenho bem pequeno, salva ele aqui como um modelo de padrão e a gente pode aplicar. Então vou escolher aqui o segundo e aplicar na área. Agora reparem que ela já está com o primeiro padrão, ó. Vou clicar e ele não preencheu tudo. Por quê? Porque eu estou com uma tolerância de 16. Então onde eu cliquei, ele fez a leitura da área, mas reparem que ele criou faixas, ó. Vou aumentar aqui então para 64 para ver se ele preenche completamente esse padrão, ó. Ainda não. Então vou aumentar aqui para 128. Ainda tem umas falhas aqui, então vamos aumentar para 255, que é o maior, ó. Então mesmo eu tendo, um fundo e vou aplicar aqui um padrão, se eu tiver uma tolerância menor, ele vai fazer a leitura de uma tolerância menor. Então já estou com 255, vou escolher um outro aqui, ó. Quase não dá para ver o exemplo, né? Então a gente precisa aplicar ele na página para ver. Aqui parece uma parede, uma textura de parede. Vamos ver esse outro modelo aqui, ó. Um exemplo de ruído aqui. Então é isso aqui, ó. Essa opção padrão, para a gente fazer fundos repetitivos. Posteriormente vamos ter uma videoaula só para mostrar como é que faz, que salva esses desenhos aqui, ilustrações, para deixar aqui para ser usado. Então vou clicar aqui no primeiro, e voltei. Então é uma ideia aí de um fundo azulejado, um fundo repetitivo. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gosta de matemática, convido a você conhecer o site Os Fantásticos Números Primos, onde eu tenho textos, estudos, vídeos, curiosidades, sobre matemática, e também a divulgação dos livros de minha autoria. Os livros Os Fantásticos Números Primos, Sequências Numéricas Mágicas, O Triângulo Retângulo e Estudo de Sequências Numéricas. Também convido a visitar, a fanpage Os Fantásticos Números Primos, onde eu tenho posts, sobre curiosidades sobre os números primos. Muito obrigado e até a próxima.